Nesta aula nós vamos finalizar o estudo de vistas de corte e, conforme combinado, nós vamos especificamente tratar da simbologia, da família de símbolo de corte. Relembrando que, preferencialmente, o melhor caminho de qualquer família, não só dessa, mas de outros tipos de famílias, o melhor caminho é sempre abrir uma existente e salvar como e fazer as devidas modificações. Devido aos diversos parâmetros que são definidos no próprio arquivo de família, como por exemplo essa seta, que muda a posição de visualização, na direção de visualização, esse elemento aqui de alternância do símbolo de elevação. Ok? Então o melhor caminho é sempre esse. No entanto, se eu quiser começar do zero, eu sempre vou ter a opção de ir lá no R, novo, família, e aí eu tenho que ter o devido cuidado de escolher o arquivo modelo, o Revit Family Template, o arquivo RFT adequado para o tipo correto que eu vou criar, de família que eu vou criar. Nesse caso aqui eu iria em anotações e usaria extremidade de corte métrico. Nesse aspecto, o símbolo de corte é um pouco mais simples, porque ele tem uma família só. Se vocês se lembrarem, por exemplo, da aula de elevação, eu tinha duas famílias, o corpo de marca de elevação, e dentro dela eu ainda seria o ponteiro da marca de elevação. Nesse caso aqui, extremidade de corte métrico, eu vou abrir, e aqui eu vou desenhar a minha família. Vamos começar observando aqui a interseção dos planos de referência horizontais e verticais define a localização de conexão com a linha de corte do sistema. Então, quando eu clico no primeiro ponto, quando eu entro lá em colocar corte, e clico no primeiro ponto, eu estaria colocando esse ponto aqui. Vou puxar para a direita. Depois o segundo ponto seria esse ponto aqui, e aí eu inverto ou não a direção do corte. Tá, ok? Aqui eu teria que desenhar os meus elementos, colocar as legendas e o processo que você já conhece. Tá? Esse arquivo especificamente não tem muito mistério, conforme mencionei, uma família simples. Então eu vou dar preferência a modificar um arquivo existente do que começar do zero. Ok? E para isso eu vou exatamente abrir uma família existente. Vou fechar esse arquivo e vou lá em abrir. No meu caso aqui, eu vou em Metric Library, Brasil, anotações. Aqui vocês vão ter que localizar, dependendo da sua instalação. Normalmente ele vai estar aqui Program Data, lembrando que muitas vezes essa pasta é uma pasta oculta. E Revit 16, Libraries, Brasil, anotações. E eu vou escolher aqui extremidade superior de corte preenchido, tá, ok? Como modelo. Vou abrir e imediatamente eu vou em arquivo, salvar como família, e aqui eu vou, no meu caso, vou procurar lá no CAD-NOMA Revit, que é a minha coleção, Só lembrando, no site do CAD-NOMA, cadnoma.com.br, na página para Revit, você tem aqui esse CAD-NOMA Revit, que é uma coletânea de mais de 3.000 famílias, disponível gratuitamente. Aqui tem um link para um videozinho explicando a melhor forma de usar essa biblioteca, de formas que ela está aqui nos meus documentos, em famílias. Eu vou lá em símbolos gráficos, de anotações, e posso colocar aqui símbolo de corte ABNT, por exemplo. Ok? Vou salvar e aqui eu posso fazer as devidas modificações. No manual da BNT, eu não sei se é propriamente um erro, se talvez esteja com a revisão errada da BNT, eu não sei. Mas aqui eles indicam, olha, número da folha, e número do desenho na folha. É o contrário do que a gente costuma usar quando a gente usa esse tipo de representação,
normalmente é o número do desenho na folha aqui, até porque ele é menor, né? E aqui sim o número da folha, que geralmente é um número maior, né? E aqui nós vamos encontrar aí na vida prática algumas diferenciações, né? Eu mesmo usei muito mais colocar aqui o nome do corte, né? Por exemplo, corte A e o número da folha, e não o número do desenho propriamente dito, tá ok? Então, embora haja essa normatização, né, você vai encontrar outras representações. Quando você, por exemplo, tem um projeto onde o corte está na mesma prancha que a planta baixa, muitas vezes você tem só uma letra grande aqui indicando o corte, A, B, C, né? Fica mais fácil, porque você não tem a referência de outra folha. Ok? Então você vai encontrar essas diferenciações. Se eu quiser visualizar os planos de referência, né, eu vou lá em Vista, né, Visibilidade de Gráficos, ou no atalho VG, e eu peço aqui categorias de anotação. Eu peço para mostrar aqui croquis, né, cotas de croquis automáticos e planos de referência. Aplicar OK. Estão aí aqueles planos de referência que são utilizados, né, que eu mostrei na família raiz, vamos chamar assim. Aqui eu posso também aproveitar para corrigir, né, a altura do texto, a representação e assim por diante, né. Aqui, por exemplo, eu não tenho outro estilo, né, de legenda, então vou editar tipo, e aqui eu vou duplicar, boto 4 milímetros, ok. Espessura da linha, aqui eu boto uma linha mais forte, né? Lembrando que essa questão da força da linha aqui, ou da espessura da linha, também tem uma referência, né, em quadros de plotagem, estilo de objeto, na hora de imprimir. Eu já mencionei isso no curso básico, depois eu dou uma relembrada para vocês. E aqui na altura do texto eu vou mudar para 4 milímetros, mantendo a fonte Arial e todos os outros padrões. Ok? Então tá aqui, mudei a legenda para 4 milímetros. A rigor, a gente usava 3,75, né, que seria o equivalente à régua 140. E esse aqui eu mantenho a altura de 2 milímetros. Só para lembrar, em configurações adicionais, espessuras de linha, né, eu tenho aqui os pesos da linha, né, da linha 1, quanto representa isso impresso, né, no papel, isso independente, né, da escala que você utilizar, final, né. Então, quando eu digo que a linha tem peso 1, peso 2, peso 3, aqui em espessuras de linha já estou definindo como é que ela vai ser impressa. E lembrando também que se eu vou inserir esse arquivo dentro do outro, né, onde houver conflito de espessuras, a espessura que vai dominar, que vai mandar, é a espessura do arquivo aberto. Ok? Caso haja conflitos de definição de espessura. Eu vou agora salvar esse arquivo, lembrando que eu salvei com o símbolo de corte ABNT, e vou carregar lá no meu projeto. Só tinha um projeto aberto, então ele não me ofereceu a opção de em qual projeto carregar. E o que eu vou fazer agora? Vou no meu símbolo de corte, vou editar tipo, né, vou duplicar esse existente, vou chamar de corte ABNT, ok. Nesse corte ABNT eu vou deletar aqui legenda de referência, né, que é do tipo corte ABNT. O indicador de corte, agora o que eu vou fazer? Eu vou mudar o nome, vou vir aqui em indicador de corte, né, que é propriamente dito o desenho, vou duplicar, vou chamar de padrão ABNT, ok, e mudo a extremidade para símbolo de corte ABNT, as duas, ok, são os dois elementos que eu carreguei aqui para dentro do meu projeto, né, aquele que eu modifiquei, ok, tá lá padrão ABNT, ok.
Então isso aqui já está modificado, inclusive com a nova formatação. Aproveitando, eu também posso definir aqui, conforme eu mencionei na aula anterior, a linha, né, de puxada do corte, né, que aqui na BNT ele pede também uma linha mais grossa e também costuma encontrar, né, algumas representações na forma traço ponto, né? Então vamos ver como é que eu faço isso. Eu vou lá em gerenciar estilos de objeto, e aqui em objetos de anotação eu tenho lá embaixo linha de corte, né, onde eu tenho linha de corte, né, e linha de corte quebrada. Aqui eu vou chegar para o lado para visualizar. Antes disso eu vou mostrar aqui, né, as espessuras. Ok, então vamos lá de novo em estilo de objeto, categoria de anotação, linha de corte, e eu vou colocar aqui nas duas, eu vou colocar uma espessura 8 aqui, um peso 8, né? Não é espessura 8, né? Lembrando, é um peso 8. Clique em aplicar, já ficou, né, mais densa. Ok, tanto na linha interrompida, né? Talvez aqui tenha ficado um pouco exagerado, né? Mas enfim, eu quero destacar apenas aqui como fazer, né? E no mesmo lugar lá, se eu quiser mudar para traço ponto, eu volto em categoria de anotação, linha de corte, e eu mudo aqui. Aqui eu tenho sólido, né? Aqui é o padrão de linha, tá? Então posso colocar aqui, eu tenho configurado aqui traço ponto, vou clicar em aplicar, tá lá, mudou para traço ponto a linha de corte normal, e a linha de corte quebrada também eu posso mudar para traço ponto, aplicar, ok, tá lá meu desenho formatado conforme eu desejei. Só também a título de revisão, eu tenho aqui em gerenciar configurações adicionais. Eu tenho estilos de linha, né, que são nomes de linhas. Ok, nessas linhas eu defino a espessura em projeção, a cor e o padrão de linha, né? Quando eu configurei aqui o estilo de corte, eu configurei em padrões de linha, que também estão aqui em configurações adicionais. Eu tenho aqui padrões de linha, e eu tenho, por exemplo, aqui, né, isso aqui eu tenho essas linhas porque elas estão no meu template, ok? Então eu tenho lá traço ponto. Se eu for editar, eu tenho aqui como é que é o tracejado dela. Então posso querer colocar uma linha de 5 milímetros, depois um espaço de 2 milímetros, por exemplo, e depois de novo um espaço de 2 milímetros. Então eu tenho um traço de 5, um espaço de 2, o pontilhado, que é o ponto, e depois outro espaço de 2. Ok? Então esse está o meu traço de ponto. Ok? Ó, mudou o padrão. Só a título de revisão. Vou salvar. Vou agora alternar para o meu arquivo de família, né, que é aquele que eu estava trabalhando. O que eu faço? Arquivo, Revit, salvar como família, e aí eu crio um novo símbolo de corte. Por exemplo, vou chamar de simples, ou somente nome do corte, o nome que vocês acharem mais adequado. Salvar. E aí que eu faço? Eu retiro o número da folha, né, o símbolo, movo aqui para o centro e vou editar a legenda, mudando o parâmetro, porque eu não quero aqui o número do detalhe, eu quero simplesmente o nome do corte. A ABC é uma outra representação, né? ABC, e reparem que aqui em parâmetros, né, campos disponíveis para corte, eu não tenho o título da vista, que é aquele que eu mudo, né? Então eu vou ter que usar aqui o nome da vista, que é o nome no navegador de projetos. Então eu coloco isso lá e tiro esse aqui. Então a legenda passa a ser nome da vista. O valor de amostra que eu posso mudar para só ver um nome qualquer, né? Aplicar, ok, representação, salvo novamente e carrego no projeto.
Agora eu vou vir aqui, escolher um elemento desse aqui, por exemplo, vou em editar tipo, eu tenho aqui corte padrão ABNT, vou duplicar e vou chamar corte simples, um nome qualquer. Ok, e nesse corte simples eu vou pegar o identificador de corte, vou mudar de padrão ABNT, vou também renomear, ou duplicar nele, padrão simples, e mudo a simbologia. Em vez de usar símbolo de corte ABNT, eu mudo para símbolo de corte simples, tanto no início quanto no final. Ok, olha lá, corte simples. E reparem uma coisa interessante, que conforme o símbolo, a formatação do corte é diferente, ele criou, olha lá, no navegador de projetos, elementos separados, corte no corte padrão ABNT, corte no corte simples, corte no símbolo de corte. Beleza? Claro que nos nossos desenhos não será dessa forma, mas aqui, por exemplo, corte B, eu vou simplesmente chamar de B. Ok, e aí eu terei aquela representação também bastante encontrada nos desenhos. Então, baseado nesses procedimentos, você pode formatar a sua simbologia de acordo com os padrões do seu escritório ou com o padrão ABNT. O importante é que, uma vez corrigido ou estabelecido isso dentro do seu desenho, você passe lá para o seu template, para que nos próximos projetos, quando você iniciar, esse padrão já esteja estabelecido. Eu vou lá em arquivo, abrir. Aqui no Revit 2016, eu vou usar arquivo do Revit. Vou vir lá no meu CAD Norma, Templates, e vou abrir o meu CAD Norma 2016, que é o arquivo que a gente está formatando ao longo desse curso. E aí eu poderia fazer todo esse processo novamente, mas nesse caso o jeito mais fácil de fazer essa transmissão, vamos chamar assim, seria aqui, eu tenho o corte ABNT, e aqui eu tenho o corte ABNT simples. Então eu seleciono o primeiro, seguro o Ctrl, seleciono o segundo, vou lá e copiar para a área de transferência. Alterno para o meu desenho, meu template, e venho aqui simplesmente em colar. Ele dá uma mensagem dizendo que já existem elementos pré-estabelecidos. Eu insiro aqui esses cortes em qualquer lugar, em seguida eu deleto. As vistas são criadas e depois, obviamente, eu vou retirá-las. E agora, lá no meu simbologia de corte, eu tenho corte ABNT, corte simples, e símbolo de corte que é padrão já existente no desenho. E aí eu salvo mais uma vez o meu template e tenho mais uma parte dele concluída. Beleza? Bom, com isso nós terminamos esse assunto corte. Espero que tenha ficado bem claro. Aproveitamos para fazer algumas revisões conceituais, como sempre, e continuamos no nosso assunto de vistas dentro do capítulo principal, que é a documentação do projeto. Beleza? Façam seus padrões, não deixem acumular essas tarefas, porque ao final desse capítulo nós teremos um template aí bem avançado, bem formatado. Grande abraço e até a próxima aula.